Infelizmente chegou, parecia que não ia chegar, mas chegou. O último dia do desafio dos 50 dias das séries. Hello, darkness, my old friend. Mas uma coisa boa é que terminou com um assunto muito louco, que é pra falar sobre uma série que eu criei. Mano, gostei demais desse assunto e não podia terminar melhor. Fechou com chave de ouro. Eu tenho duas respostas pra isso. Fica comigo e depois da vinheta você vai saber quais são. Bem-vindo ao canal, com direito à música autoral. Deixa o like e se inscreve, pois eu sei que você consegue. Na minha vida é uma série. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e chegou o dia, mano. Chegou, parecia que não ia chegar nunca, eu sei. Talvez alguns de vocês tenham ficado cansados em algum momento desse desafio, né? Nós mesmos que estamos fazendo, como o Beto falou lá no vídeo dele também, parecia que não ia acabar nunca, mas quem diria, né? Esse final chegou, o último dia do desafio dos 50 dias das séries. E por mais que pareça que tenha sido longo, eu vou sentir falta desse desafio de ter sempre, toda semana, um tema diferente pra falar pra vocês, escolher uma série diferente, buscar as séries antigas que faz tempo que eu não assisto pra poder dar uma resposta pra vocês. Sempre bate uma nostalgia. Sempre que eu falo de uma série aqui que faz tempo que eu não assisto, eu ficava com vontade de assistir de novo. Então, mano, eu vou sentir saudade desse desafio. Foi muito louco. Beto, Lígia, obrigado por vocês terem me convidado pra esse desafio. Foi muito louco. E um dia mais pra frente a gente faz um novo, faz um crossover aí em outros canais. A gente bola uns negócios bem legais. Mas foi muito bom ter feito esse desafio com vocês aí por um pouco mais de um ano. Foi, eu não lembro a data que vocês colocaram que começou. Foi em junho, se eu não me engano, do ano passado, alguma coisa assim. Mas, mano, obrigado mesmo por vocês terem me escolhido. Eu aceitei de coração, resisti até o final, cheguei até aqui com vocês e foi muito louco mesmo, de verdade. E eu só tenho a agradecer a vocês que criaram esse desafio, aos outros canais também que participaram junto com a gente e a todos os fãs, né, todos os inscritos aí de todos os canais que assistiram todos esses vídeos, deram as respostas também nos comentários e tudo mais. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Mas agora chega de enrolar, o desafio dessa vez, o último desafio que eu vim aqui falar pra vocês, é uma série que eu criei, é uma série que eu tirei da minha cabeça e se eu tivesse o poder, eu ia lá e ia criar os episódios e escolher os atores e fazer a série. O Beto e a Lígia deram respostas muito legais lá, com certeza eu assistiria a série deles. E aí eu vim falar aqui pra vocês a minha. Mas, como não poderia deixar de ser, eu vou dar uma pequena roubadinha. É o último, né? A última vez que eu faço isso, Beto, a última vez que eu faço isso, Lígia. Mas eu vou dar uma pequena roubadinha porque eu tenho duas respostas pra esse desafio. Então eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Porque, mano, é inevitável. Quando a gente começa a assistir muita série, é inevitável a gente acabar criando as nossas próprias. E ainda mais pra mim, que, tipo, eu quero ser diretor um dia, quero trabalhar com isso. Então, né, as ideias fluem ainda mais. E aí não teve jeito, acabei criando. Eu já criei algumas ao longo do meu caminho, aí, ao longo dos últimos 2 anos, mas tem duas que ficaram muito firmes na minha cabeça que se eu tivesse realmente a chance, eu faria, com certeza. Mas eu tenho duas respostas aqui pra vocês e eu já falo, mas antes, você chegou até aqui, até o último desafio, então se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito no canal, dá aquele like também pra ajudar na divulgação, e lembrando que agora tem vídeos aqui no canal de segunda, quartas e sextas, às 7 horas da noite sempre, então clica no sininho pra receber as notificações, mas caso você não receba, é só colar aqui no canal 7 horas, segunda, quarta e sexta, que tem vídeo novo, e sábado, quinzenalmente, aí um sábado sim, um sábado não, sempre tem live às 8 horas, eu leio todos os comentários, a gente tem aquela interação e aquele bate-papo sobre séries muito legais. Mas agora sim, agora vamos chegar de enrolar. Eu tenho duas escolhas, duas respostas diferentes para esse desafio. A primeira é um spin-off, seria meio que um spin-off, e a segunda é uma série totalmente original, na minha cabeça pelo menos. Nunca vi nenhuma parecida. A primeira que eu falo pra vocês, mano, é muito óbvio e provavelmente qualquer fã de Friends já deve ter pensado algo parecido, mas seria assim, um spin-off de Friends. E como é que seria esse spin-off, né, na minha cabeça pelo menos? Assim, eu já vi em várias entrevistas, e algumas entrevistas, tá, não foram tantas assim, mas que alguns dos atores, eles até já pensaram em fazer uma reunião e tudo mais, só que a agenda deles nunca bate, sabe? Eles têm outros trabalhos, o Matthew Perry, ele escreve, ele faz peças de teatro, o David Schwimmer é diretor, então ele faz outros projetos também, a Jennifer Aniston todo ano lança um filme diferente, então é difícil, sabe? Juntar a agenda de todo mundo pra poder fazer um reboot. Por isso, seria um spin-off de continuação com os filhos deles. Olha que fácil, porque não precisa ser os mesmos atores que estavam lá na série, pode ser outros atores diferentes fazendo os filhos dos Friends. O Ben, que é filho do Ross, pode ser até o Cole Sprouse mesmo fazer, porque ele é ator até hoje. Aí tem a Emma também, tem o Jack e a Erica, que são os filhos do Chandler e da Mônica. Poderia aparecer a Leslie, a Chandler e o Frank Jr. também, que é os trigêmeos lá, que são sobrinhos barra filhos da Phoebe. Eles poderiam aparecer também, por que não? Sabe? E aí, como é que seria na minha cabeça, né? Essas crianças, elas não estariam todas juntas, todas já são amigas e tá tudo. Não. Vamos supor que a vida acabou separando
separando os Friends, né? Cada um foi pro seu canto, assim como foi no final de Friends. E aí, o que ia acontecer? Iam aparecendo vários núcleos diferentes, não ia ser sitcom, sabe? Ia ser série gravada. E aí, esses núcleos, esses filhos e sobrinhos e tudo mais, essas crianças que apareceram em Friends, agora já estão na escola, né? Já estão na faculdade, depende da idade ali que colocar, mas na juventude ali, na adolescência, chegando no adulto, acho que uma época de 17, 18 anos ali seria uma idade legal pra eles. E aí tem algumas histórias, colocar algumas manias dos pais neles e fazendo essas histórias meio que separadas, só que com semelhanças. Por exemplo, todo mundo estuda na mesma escola, mas aí eles estão em casas diferentes. Ou cada um estuda em uma escola, mas eles se encontram em algum lugar. E criando encontros ocasionais entre esses filhos. E aí quando eles estivessem, tipo, na casa deles, tivessem umas cenas separadas, poderiam aparecer os Friends originais, né? Os pais deles. Porque eles não precisariam estar todo mundo ao mesmo tempo. Então eles podem gravar em dias diferentes, sem problema nenhum. Mas aí esses encontros ocasionais, os filhos ali, eles vão se aproximando aos poucos. E eles já ouviram histórias uns sobre os outros, sobre os pais dos outros e tudo mais. E as histórias iam se entrelaçando. Podia ser uma temporada só, sabe? Chegando no final da temporada, eles marcam de se encontrar todo mundo no Central Perk, que eles ouviram tanto os pais deles falarem e tudo mais, eles querem conhecer. E eles vão lá pro Central Perk e marca esse encontro de todo mundo, sabe? Aí todo mundo se encontra, pelo menos em um episódio, no último episódio da temporada, que seria uma nostalgia enorme. A Phoebe cantando, sabe? Nossa, seria muito louco o Gunther ainda lá, só que o Gunther, de repente, tipo, mais chefe, sabe? Não garçom, ele sendo o chefe, o dono do Central Perk, talvez mais com um terno, mais engravatado e tudo mais. E, mano, seria muito louco, velho. Eu, na minha cabeça, pelo menos, seria muito da hora, e aí não teria esse problema de conflito de agendas, né? Sempre tem aquele negócio de, mas vai estragar Friends se for ruim. Mano, não vai estragar Friends. Friends é uma obra fechada. Acabou. Teve spin-off do Joey, foi uma bosta. Não estragou Friends. Se esse flopasse também, não ia estragar. Então acho que dava pra arriscar, mano. Dá pra arriscar. Alô Warner, alô NBC. Dá pra fazer, mano. Dá pra fazer acontecer. Netflix. Fizeram do tipo Full House, né? Que tá todo mundo adulto já e tal. O Fuller House agora. Se só falta um pouquinho de força de vontade, eu acho que dá pra fazer acontecer. A Jennifer Aniston já falou que tá aberta essa ideia. Já conversou com a Courtney Cox, com a Lisa Kudrow. Elas também aceitam. Só falta os caras aceitar, mas, mano, vamos esperar mais um pouquinho que sai. Eles só estão esperando eu me formar em cinema e audiovisual. E aí eu dirijo essa série, quem sabe, né? Mas essa é a minha primeira resposta aqui. E talvez, né, tenha até uma ideia pro nome dessa série. Em vez de Friends, né, com os pontinhos, seria Family. Porque apesar de não serem de sangue, mas eles não deixam de ser uma família. E aí eu acho que seria muito legal essa série. Eu com certeza assistiria muito. E eu sei que também, por exemplo, o Joey, ele terminou, não tava casado nem com filho. O que eu pensei pra ele? Pô, ele poderia aparecer casado, né? Porque eu acho que ele merece, depois de tudo que ele passou, ele é mó carinhoso e tudo mais, apesar de ele ser meio mulherengo, mas, né, ele teve uma época bem carinhosa. Então eu acho que dava pra ele aparecer casado, ou de repente, tem um amigo de um dos outros ali, da escola, alguém assim, algum amigo aleatório que tá aparecendo, né? Uns personagens coadjuvantes da juventude ali. Um deles poderia ter muitas semelhanças com o Joey. E aí, quando os adultos conhecessem, por exemplo, vamos supor que ele é amigo do Ben. Aí eles estão na escola estudando e tal. E aí, esse amigo do Ben vai lá na casa do Ross e vai almoçar com o Ross e com a Rachel, por exemplo. E aí o Ross e a Rachel começam a reparar nesse amigo do Ben que ele tem muitas semelhanças com o Joey, né? De algum jeito de falar, ou de alguns gostos e tudo mais. Eles começam a ficar meio desconfiados. E aí aparece uma cena dele do lado do Joey, os dois muito parecidos. E aí ele conta a história dele, que a mãe dele não conhece o pai dele e tudo mais, que ele é criado por mãe solteira e poderia de repente ser filho perdido do Joey, porque o Joey ficou com tantas mulheres que, né, não é tão difícil assim de imaginar que ele tem um filho perdido por aí, ou uns filhos perdidos por aí. Então, seria isso, ou ele só realmente aparecer casado, com um filho e tudo mais, né? Não tem problema também. A Phoebe tem uns trigêmeos, mas ela podia ter um filho com o Mike também, acho que seria legal. E aí eu acho que é isso. Essa seria a minha ideia da série Family. E a outra resposta que eu tenho é uma série que já tá na minha cabeça, já deve ter uns 2 anos, assim, que eu tento bolar essa ideia, mas eu acabo parando e tal, mas um dia eu vou tentar fazer e fica aqui meu registro. Se um dia fizerem, se um dia essa série sair, eu nem queria falar aqui no vídeo com medo de roubarem minha ideia. Mas se sair por aí, tá registrado aqui que a ideia foi minha, eu vou processar. Mas alô Netflix, se quiser, tamo aí, pra bolar essa ideia aí. O que seria essa série? A série se chamaria, nome simples, Folklore. Falando do quê? No folclore brasileiro. Porque, mano, tem tanta série falando de seres místicos de lá de fora, dos Estados Unidos, da Grécia, deuses e não sei o que, e tudo aquilo. Tem a série Siren agora, de sereia, que tá fazendo um maior sucesso. Então, por que não fazer uma dos personagens do folclore brasileiro? Saci, Curupira, Caipora, tem mais, tem o Boto, sabe? Todos esses personagens que a gente tem no nosso folclore, colocar eles dentro de uma série, mas não seria uma série, feliz, é frevo, não seria série assim, sabe? Seria uma série, tipo, meio realista, meio até puxada, de repente, por um pouco de terror, sabe? Colocar um misticismo meio macabro ali no meio, em volta de cada personagem, criar uma história real e aterrorizante ao mesmo tempo em cima de cada personagem. De repente, um ou outro pode ser bom, ou alguns outros podem ser ruins,
ruins e tudo mais. Como, vou dar um exemplo aqui, o Boto, né? Tem a história do Boto, eu não vou lembrar muita coisa porque eu aprendi o folclore no ensino médio, isso já faz um tempo que eu não quero nem comentar aqui. Mas, por exemplo, o Boto, ele é conhecido porque ele saía da água, se transformava em homem, seduzia umas mulheres em uma festa e depois, acho que ele, não sei o que ele fazia, ele levava elas pro mar e elas morriam afogadas, alguma coisa assim. Podia ter uma versão dessa, né? Um Boto, tipo, vindo no mar, ele fica perto de uma faculdade, de uma escola, onde tem aqueles bailes de formatura e tudo mais, ele vem, se faz homem, se faz adolescente, todo sedutor e tal, não sei o que. Fica essas meninas, chega no mar, só que em vez de ele só entrar na água, uma história quase que romântica, desde se a mulher não morresse, mas em vez de só entrar na água, ele, tipo, realmente matar ela, sabe? E aí ele começar a ser procurado, ter retrato falado, um monte de coisa. O boato começar a correr solto de que alguém viu ele entrando na água e se transformando no Boto. E aí essa começaria a se espalhar, mas algumas pessoas acreditariam, outras não e tudo mais. Entendeu? Quem assiste Siren, de repente, já tem uma ideia melhor do que eu tô falando. Porque lá em Siren, eles falam sobre sereias, e aí tem todo o misticismo da sereia, que ela existe, que ela não existe, mas ninguém nunca viu de fato. Existem histórias que viram sobre sereias e tudo mais, mas ninguém viu, ninguém tem prova de que elas existem. Então é um boato, mas nós que estamos assistindo, a gente sabe que existe, mas quem tá lá dentro da série não sabe ainda. Eles acabam descobrindo depois. E seria a mesma coisa aqui, sabe? Começaria a rolar uns boatos, mas ninguém acreditaria, outros acreditariam. Ah, tem lenda urbana de não sei o que, você tá viajando. E começar a ter essas coisas, só que as pessoas começarem realmente a morrer, entendeu? E aí tem toda uma história por trás disso. Outros exemplos que eu posso dar pra vocês, o Curupira, né? Que tem os pés ao contrário e tal, ele matava caçador. Ele pode fazer isso, só que em vez de ele matar caçador, ele pode ser um caçador de pessoas. Ele usa o pé ao contrário, ele tem uns truques que ele faz e tal, não sei o que, pra caçar as pessoas e fazer algumas coisas com elas, sei lá, sabe? Pode ter umas histórias bem legais em cima disso. Mas o personagem principal pra mim que seria de todo esse folclore seria o Saci. Por quê? Ele seria um negão grande, forte e mau, tá ligado? Muito ruim, que ele realmente fosse meio que o chefe dos outros, sabe? Sabe aquela série que você começa a assistir, tem um vilão, mas você descobre que esse vilão trabalha pra um outro vilão, que trabalha pra um outro, que passa umas 5, 6 temporadas, tem um vilão puta foda que faz o primeiro parecer um nada. Seria mais ou menos isso. A cada temporada ia rolar em cima de um desses personagens. E aí ia descobrindo que um é mais forte que o outro, que é mais forte que o outro, que é mais forte que o outro, mas que todos eles eram meio que, não necessariamente uma gangue, porque vai parecer meio besta isso, mas fossem parte de um grupo ali de realmente criaturas que fazem mal pras pessoas, e o chefe de tudo isso seria o Saci. Só que, o que eu pensei também, né, uma alternativa pra tudo isso, é que a série fosse modernizada, seria nos dias de hoje. E o que aconteceria nos dias de hoje? O Saci, ele ia aparecer, né, de blusa vermelha e tal, só que ele aparentemente iria ter as duas pernas e tudo mais, e andar normal. Só que de repente no momento de sofrimento, depois de uma briga que ele tivesse com alguém, no momento que ele estivesse na casa dele, pra, tipo, pegar todo mundo de surpresa, ele tivesse uma piscina na casa dele. Não sei como que essa cena iria realmente acontecer, mas a câmera ia focar no momento que tivesse só ele ali, naqueles episódios que tá chegando no finalzinho, que a gente ainda não sabe quem é, não sabe quem que é e tal, não sei o que. Ele tivesse de calça, né, ele abrisse a calça dele e uma das pernas fosse biônica. Não, moderno. E aí ele ia tirar e na verdade ele tem uma perna só. Na verdade ele é fiel ao verdadeiro Saci, só que ele tá andando com as duas pernas porque facilita pra ele, né? Por que ele vai sair pulando por aí atrás dos outros pra matar se ele pode correr, não é mesmo? Então seria uma surpresa, tipo, então ele é mesmo o Saci. Porque se você olha, né, folclore, aí tem os personagens brasileiros, você vê um negão de vermelho, você vai falar o Saci, só que ele tá andando com as duas pernas, você vai falar, não é, será que é, será que não é? E agora, o que eu faço? Será que ele é, será que ele não é? E aí de repente ele ia tirar uma das pernas e ia ficar com uma perna só. Enfim, é toda uma ideia a ser trabalhada na minha cabeça ainda. Eu cheguei a escrever a descrição de cada personagem, mas eu acabei perdendo, queimei um monte de HD aí uns tempo atrás, então não sei mais onde está esse texto. Só que é uma obra que eu realmente queria fazer um dia, nem que seja um trabalho de faculdade, porque eu ainda vou estudar cinema, aí fazer um curta-metragem ou fazer uns episódios, não sei, mas eu queria muito fazer isso um dia, alguma coisa envolvendo os personagens do nosso folclore e levar essa cultura pra fora também, acho que seria muito louco. E de repente quem pode interpretar o Saci é o Will Smith, vou pensar no caso dele. Ele me ligou pedindo, mas tô vendo aí, tô analisando, ver se ele vai passar no meu teste. Não, brincadeira, mas essa é a minha ideia, assim, eu sempre quis, tá? Já tem um bom tempo, tem uns anos aí que eu quero fazer essa série do folclore e quem sabe um dia eu não consigo, né? De repente um dia vocês verem por aí uma série dessa com esses personagens, dá uma olhadinha lá, dirigido por, vê se o meu nome não tá lá, de repente é eu que tô por trás dessa história. Alô Netflix, se gostou, me liga, manda um WhatsApp, um e-mail, fica à vontade aí que nós trocamos essa ideia. Mas é isso, gente, é coisas que minha cabeça viaja demais às vezes e eu acabo criando todas essas histórias. Tenho certeza que eu já criei muitas outras séries na minha cabeça, mas jamais que eu vou lembrar. Mas agora é a sua vez de responder aqui pela última vez nesse último desafio. Deixa aqui nos comentários se você já chegou a pensar em uma ideia de uma série um dia que ainda não foi criada, ou um spin-off de alguma série que já foi criada, se você imagina como é que seria, ou com
com tal ator diferente, tal e tudo mais. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Muito obrigado pela sua presença até o final desse desafio, até esse último dia. Por acaso você chegou aqui agora ou chegou faz pouco tempo, não viu os outros desafios, a playlist tá aqui do lado, acho que tá aqui em cima, aqui embaixo, tá com todos os desafios aqui dentro. E vai lá no Não Me Leve a Sério também, ver as respostas que eles deram, a resposta pra esse desafio, que a ideia deles de uma nova série também tá muito legal. Continua aqui, se inscreve no canal, clicando nessa bolinha aqui, vem se tornar um apoiador clicando aqui, que continua tendo 3 vídeos por semana aqui e live a cada 15 dias pra gente continuar batendo esse papo. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!